Belo Horizonte é composta por aproximadamente 2.700.000 habitantes. Com vasta extensão territorial, populações que variam muito em termos numéricos e particularidades culturais e econômicas. A necessidade de fortalecimento das comunidades ganhou um desafio ainda maior em 2020, dado o contexto de fragilidade social ocasionado pela pandemia do Covid-19. Este contexto tem desenhado grandes desafios também no âmbito da educação pública, especialmente em razão dos impactos no processo de ensino e aprendizagem, atingindo principalmente os estudantes com maiores índices de vulnerabilidade social. Nós tivemos o processo onde o aluno estava no remoto, no sistema regime de remoto, e que não estava participando das atividades e que nós tínhamos dificuldade para encontrar esses alunos, até mesmo para a entrega das atividades. Então, assim, esse trabalho ele é realizado com muito critério, com muito cuidado, porque nós temos grupos de WhatsApp e nesses grupos todas as famílias faziam parte. As famílias que nós não conseguíamos esse contato para inseri-los no grupo e percebemos que essas famílias que não estavam, as crianças que não estavam fazendo as atividades, realizando-as, esses alunos nós tínhamos um olhar mais preciso para essas famílias. Então, aí que começou esse processo da busca, do encontro por endereço, por aqueles que nós não conseguimos por telefone. Tomei conhecimento, a escola, no caso, tomou conhecimento do mapa ativo, quando nós aderimos ao sistema no ano de 2021. O resultado foi muito bom. Emoção e, ao mesmo tempo, uma satisfação mesmo enquanto profissional. Porque a gente, enquanto profissional, nós sabemos, a gente trabalha para os alunos, nós vivemos para uma comunidade e quando a gente não tem esses alunos presentes no espaço, realmente nos traz muita frustração. E a alegria veio, porque quando nós recebíamos esses alunos de volta, quando as famílias sentiam a necessidade realmente de ter o filho de volta no espaço, de receber uma visita da escola, uma presença da escola na casa deles, tomando ciência das dificuldades que eles estavam passando, do porquê que esses meninos não estavam vindo à escola. Isso fez com que essas famílias sentissem realmente presença, fazendo parte de um sistema que muitas vezes consideram falido, mas não, a educação é o ponto. O chegar até uma família é a necessidade de uma instituição. E nós nos sentimos muito agradecidos mesmo e muito felizes por fazer parte disso. O Instituto Cultiva, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, vem desenvolvendo o programa Mapa Ativo Comunidade Educadora junto a 34 escolas da rede municipal de ensino da cidade. O programa tem como princípio de que toda comunidade escolar é parte do processo educativo. Por isso, conhecer as realidades das famílias é fundamental. É uma conjugação das atividades do mapa socioeducacional, das ações busca ativa que nós já tínhamos experiência e fizemos e criamos o mapa ativo Comunidades Educadoras. Imagine nós em 2020, com as escolas todas fechadas, uma pandemia planetária e o grande desafio de fazer educação nesse contexto. As crianças dentro de suas casas, os professores dentro de suas casas e nós precisando articular toda essa comunidade em Belo Horizonte de em torno de 180.000 alunos. Nós fizemos o que a gente chamou de mapa socioeducacional, para entender as crianças que tinham internet em casa, aquelas que não tinham, aquelas que nós não tínhamos mínima condição nem de celular, de comunicar com elas, e aquelas que nós precisaríamos de ter papel físico para ser entregue na casa delas. Fizemos então um projeto Busca Ativa. Várias pessoas da escola, no seu conjunto, foram visitar essas crianças e conseguimos muitos contatos. E aí a Cultiva veio com a sua expertise
nos ajudar, trazendo uma metodologia de atendimento, uma metodologia de visita aos lares dos nossos estudantes, uma metodologia que pudesse fomentar, inclusive, uma sensibilidade às ações intersetoriais, além das ações educacionais, com base num questionário que foi elaborado com muito cuidado, né, por toda a equipe. E aí fizemos um estudo e definimos 34 escolas nossas que estavam em lugares estratégicos, muito vulneráveis e que poderiam ter aqueles estudantes que, na verdade, precisariam de um atendimento mais qualificado. Então, criamos o mapa ativo. É através do diálogo entre família e escola que nascem as ferramentas importantes para construir estratégias de fortalecimento dos processos de aprendizagem, acolhida e proteção das famílias e dos estudantes. Dessa forma, busca-se eliminar ou pelo menos minimizar os obstáculos que impedem os avanços na aprendizagem. O mapa ativo, né, ele teve início na nossa escola no ano passado, no meio da pandemia. Vou falar a verdade que no início do programa, do projeto, eu não fui muito simpatizante não, porque eu achei que estaria colocando os nossos monitores em risco, visitando as casas e tudo mais. Mas, à medida que o mapa ativo foi expandindo, eu vi como que foi importante a visita dos nossos mediadores às casas. Alguns alunos, a gente ficou sabendo da atual situação que eles viviam, a gente viu um pouco da dura realidade que os nossos alunos estavam vivendo. Eu sou uma professora muito brava. Aí com alguns alunos a gente até muda o olhar, né? A gente olha até com mais candura determinados meninos, que sensibiliza muito com a história, né, desses meninos aqui. E por estarmos numa comunidade de carentes, então quando eles me traziam a realidade desses meninos, aí falava, puxa vida, esse menino é bom demais, então, se for olhar a situação que ele vive, mesmo dando todos os problemas, sendo às vezes infrequente e tudo mais, a gente vê que eles são bons, pela dura realidade deles. Então, o mapa ativo, hoje, o meu olhar é diferente. Quando os articuladores chegam às famílias para visitá-las, eles vão como agentes públicos que representam o Estado na política de cuidado com essas famílias mais vulneráveis. E tudo isso sendo mediado aí pela escola pública. O mapa ativo, ele elenca uma série de dados que nos dá um retrato muito mais vivo, muito mais fiel, infelizmente cruel, da realidade dos estudantes dessa cidade, das escolas públicas, principalmente das áreas mais vulneráveis, das 34 escolas que aderiram ao projeto. O processo de busca envolve famílias de estudantes que apresentam problemas ou queda no desempenho escolar do estudante, estudante com notificação por suspeita ou confirmação de situação de violência, estudante em situação de infrequência escolar, estudante em situação de evasão ou abandono da escola, estudante ou família em situação de extrema pobreza, ausência de comunicação com a família do estudante, quando o estudante não realiza as atividades escolares, a ausência de um adulto no acompanhamento das atividades e a ausência de suporte tecnológico. Estas são as principais motivações iniciais para a indicação da visita às famílias pelas articuladoras e os articuladores comunitários. A escola pode definir outros critérios para as visitas, especialmente a partir do apontamento das professoras e professores das turmas. Por exemplo, estudantes com comportamento agressivo, ansioso, agitado, apático ou com sinais de depressão, ou até mesmo para o fortalecimento do diálogo família-escola. A visita dos articuladores e das articuladoras é, sobretudo, para a acolhida e escuta das famílias. Passados os 2 meses seguintes, que foram mais complicados, né, com o sentido da doença, de ter que ficar em casa mesmo. E aí eu comecei uma busca ativa mesmo, só que de uma forma muito rudimentar. Eu comecei por telefone. Quando o mapa ativo chegou, para a gente o mapa ativo foi um oásis mesmo no deserto. Que o Rogério, né, que é o nosso coordenador da integrada, e as meninas, as monitoras, foram para campo
Isso para a gente foi um oásis, porque a gente começou a ver realmente o que estava acontecendo com as famílias, as consequências da pandemia. Juntamente com a coordenação e a direção, né, eles passaram os nomes daqueles alunos que estavam sem contato com a escola e tudo, e nós fomos atrás desses alunos, né, nos vários bairros que a gente tem aqui na região. Olha, foi muito interessante, sabe? Porque a gente conheceu demais a região aqui, né? Conheci demais o bairro da Andara, os outros bairros Trevos, Braúna, né? Tem pro lado de Contagem também, tem alguns alunos que estudam lá, que estavam sumidos. Aí que eu observei como que é difícil. Às vezes é beco que é difícil de você estar chegando, às vezes é bicho, animal, tem cachorro bravo, às vezes as pessoas não abrem a porta. Então são várias coisas que eles passaram, mas que a gente não arredou pé. O monitor da busca ativa do MAP Ativo, ele chega com um questionário. Foi uma busca mais organizada, onde trouxe mais dados do que acontece com aquela família. Atualmente nós começamos a socializar esses dados, até mesmo para a gente saber como encaminhar, né? Então a gente tem às vezes alguns acontecimentos com famílias que a gente precisa dar alguma assistência que talvez não seja a escola. Então a gente conta com outros apoios ali, né? A gente faz parcerias, então tem o CRAS, tem o Conselho Tutelar. Iniciado em 2021, o programa MAPA Ativo Comunidade Educadora já realizou mais de 3.000 visitas a famílias em 9 regionais de Belo Horizonte. Os articuladores comunitários são a ponte para a compreensão das múltiplas realidades dos estudantes da Rede Municipal de Educação, identificando as especificidades de cada família e das comunidades em que estão inseridas. No próximo capítulo, vamos descobrir a história de algumas famílias e ver como é feito o trabalho das articuladoras e dos articuladores comunitários.